Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem? Espero que sim. Adriano Postai falando com vocês, mais um trabalhador aqui da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. É sempre um prazer e uma honra estar aqui conversando com vocês. Então a gente se encontra todas as terças no canal da Fraternidade para estarmos explanando um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Então hoje a gente vai dar início lá no capítulo 11, lá no título Amar o próximo como a si mesmo, no item da fé e a caridade. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e aqui quando a gente fala de fé e caridade, a gente já começa exercendo a nossa fé, exercendo então o nosso momento de oração e de conexão com o nosso eu e o nosso Ser Supremo, para que a gente realmente se conecte ao Pai Maior, e assim a Casa Candeia de Maria, a Fraternidade Espírita que tanto nos alegra, que nos dá e pede tão pouco em troca. Então nesse momento, quem estiver buscando algum trabalho, buscando alguma bênção, algum equilíbrio do corpo físico ou espiritual, quiser pegar o seu copo de água, colocar em cima da mesa, né, se imaginar entrando de portas abertas aqui no Candeia, né, vindo para um tratamento, para um passe, para uma desobsessão, da forma que você achar melhor, né, e a gente faz essa conexão, essa ponte entre a casa de vocês e a nossa casa espiritual, que é a fraternidade. Então vamos iniciar orando e pedindo então aos espíritos superiores, a Deus, nosso Pai, ao nosso mestre, modelo e guia Jesus, a querida e maravilhosa Mãe Maria, que abra os seus braços eternamente e nos conforte, que nos dê o norte, que nos dê a vontade e a busca incessante pela nossa melhoria, nossa reforma íntima, que é isso que a gente busca com essa doutrina maravilhosa. Que a gente possa então ter um bom encontro e sim falar dessas palavras do Mestre Jesus que nos confortam tanto. Que assim seja. Então, capítulo 11, vamos falar um pouquinho sobre o mandamento maior que Jesus nos deixou. Vamos falar um pouquinho de algumas instruções que os Espíritos trouxeram lá em A Fé e a Caridade, né? Então, se a gente for falar de Jesus enquanto encarnado, todos os exemplos que ele nos deixou, todas as passagens, todas as parábolas que ele colocou de forma tão brilhante, que até hoje são atuais, e vai passar mais 1000, 2000 anos e elas vão ser atuais, porque o ser humano necessita de cada um estar no seu momento com a visão, e aquilo vai ser importante para o entendimento dele. Então lá dentro da passagem do Evangelho vai falar pra gente, né? Os fariseus, então, tendo sabido que Jesus tinha tapado a boca dos saduceus, reuniram-se e com um deles, que era um doutor da lei, para tentar propor uma questão a Jesus. E vieram com a seguinte pergunta: Mestre, qual o maior mandamento da lei? E daí Jesus pensou um pouco e respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o primeiro e o maior mandamento de Deus. E depois ele não deixou por baixo, ainda continuou. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Está lá em Mateus 22, do 34 ao 40. Então, quando Jesus fala amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, da tua alma e do teu espírito, poderíamos colocar de todo o teu entendimento, de todo o teu amor, de toda a tua existência, porque Deus está em tudo, Deus é o nosso Criador, né? Muitas vezes na correria do dia a dia a gente acaba deixando Deus um pouquinho de lado. Por quê? Porque a gente entende que está tudo muito acelerado, que todos precisam ter o ganha-pão, que a gente tem as nossas coisas para fazer no dia a dia, a nossa busca pelo sustento, a nossa busca pela sobrevivência, o nosso trabalho, o nosso status na sociedade, o nosso ter para depois querer ser, né, enquanto a gente deveria ser primeiro, que eu já conversei disso com vocês em outra reflexão. Muitas vezes a gente esquece de viver, como a gente já viu em outras palestras, em outras passagens do Evangelho, a gente esquece de amar a Deus, porque isso vai se perdendo na nossa correria do dia a dia. Então é muito interessante quando a gente bota o nome no caderno, aqui no Candeia, ali na biblioteca, e terça-feira às 20 horas eu vou parar tudo que eu estou fazendo e vou me conectar com o YouTube, né? Eu vou ver a palestra, vou ver o palestrante ali falar, né, a explanação, o que ele vai trazer de Jesus, o que é para mim nesse dia. Então tudo que a gente
para e se conecta a algo superior, né, a Deus, a Jesus, a gente acaba absorvendo um pouquinho mais de coisas que realmente são importantes. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Onde é que está o teu coração? O que é o centro do teu coração? Né? Então, quando a gente fala disso em fé e caridade, né, ele vai falar no Evangelho assim: diz-vos não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Então ele já está dizendo que sem amor, sem a fé e sem a caridade, não tem uma ordem social capaz de nos tornar felizes. Por quê? Porque às vezes a gente corre tanto para conquistar algo, se a gente não conseguir fazer algo de bom e só conquistar coisas boas, vai chegar uma hora que aquilo não será suficiente para nós. E quando chega esse momento de não ser suficiente, é onde falta amar o teu Deus sobre todas as coisas, né? Deus como centro de tudo. Então por isso que a fé e a caridade realmente, ela traz para a gente esse alicerce de a gente entender para onde que a gente vai, para o que a gente está correndo tanto no dia a dia. Se eu vou me esforçar tanto em 4 dias, porque no 5º dia eu vou me conectar com o Ser Supremo, eu vou tirar meia horinha para falar com Deus, entregar o meu coração para Ele, né? Então Deus vai falar o seguinte ainda para a gente aqui: pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Então eu já não vou mais fazer caridade porque eu não tenho fé. Eu não tenho fé que as coisas vão melhorar, que as coisas vão se ajeitar. Então, quando a gente se conecta através da caridade, tendo fé naquilo que a gente faz, a gente acaba tornando algo que não seria possível nesse mundo possível. As pequenas vitórias, as pequenas conquistas que a gente realmente vai encontrar dentro da caridade, dentro da fé, dentro do amor ao Cristo, numa doutrina espírita que nos traz um leque tão vasto de o que é essa fé, o que é essa caridade, o que a fé vai nos fazer, essa fé religiosa raciocinada da doutrina espírita. O que ela nos traz para o nosso dia a dia? É eu entender que realmente tudo está ligado àquilo que eu faço de reforma íntima no meu dia a dia. Não é eu saber todos os livros de cor, não é eu vir aqui fazer uma oração bonita, como a gente viu outro dia, prece, oração e o significado. É louvar, é pedir, mas o mais importante é agradecer. Agradecer que é eu quem estou fazendo a caridade, agradecer que sou eu quem tenho fé, que eu não preciso que alguém tenha por mim. Então assim, são pequenas coisas que no nosso dia a dia vão tomando um aspecto, uma grandeza muito maior. Na verdade, os impulsos generosos vos depararão mesmo entre os que nenhuma religião tem. Opa, então aqui está dizendo que no Evangelho ainda, que mesmo quem é ateu, quem não acredita em nada, eles vão ter alguma coisa de impulso de generosidade. Então a caridade já vai estar linkada, mesmo quem não acredita em algo além, né, ou em alguma religião específica. Porém, a caridade verdadeira só vem com a abnegação ser praticada em um constante sacrifício de todo esse ser que está buscando a verdadeira caridade, a verdadeira fé. Então não é simplesmente eu buscar por egoísmo, por vaidade, agora eu vou fazer porque está todo mundo olhando. Não, é aquilo quando é constante, eu faço um sacrifício para atingir aquele objetivo e eu vou me resignar a isso também. Então somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela se dá e que possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Então Jesus está dizendo para a gente já aqui no Evangelho que, né, a caridade é a única coisa que nos faz tornarmos felizes nesse mundo. Então quando a gente volta naquele aspecto de eu conseguir ser o caridoso em vez de receber a caridade, e muitas vezes a gente recebe a caridade das menores momentos, né, as menores dificuldades que a gente encontra, aqueles momentos realmente que tocam o nosso coração, que tu nem estava esperando receber um bom dia, uma boa tarde, um abraço de uma pessoa que atravessou a rua e disse, eu preciso te dar um abraço, e tu não sabe de onde é que veio isso. Isso vai acontecer na vida de todo mundo. Aquela pessoa que foi simpática contigo mesmo num momento ruim, essa é a caridade que a gente está recebendo. Né? A gente aqui não fala de caridade de eu tirar dinheiro e estar dando dinheiro, não. Caridade moral, a caridade intelectual, de a gente entender que Jesus foi tão bom o tempo inteiro conosco e a gente acaba esquecendo desses pequenos detalhes. Então, fé e caridades, a gente pode dizer que são duas virtudes que são fundamentais
e que são ensinadas pela nossa doutrina espírita, que se complementam e se sustentam mutuamente. A gente não tem como separar a fé e a caridade. A fé, então, é uma consciência mais racional e firme em Deus, nas suas leis, e também a gente tem fé na vida futura. Não se trata de uma crença cega. A gente não vai acreditar porque me falaram. Não, porque a gente acredita porque a gente tem fé e sabe que aquilo existe. É uma convicção que é baseada no raciocínio e na compreensão da imortalidade da alma, da justiça divina, da reencarnação. Então a gente já sabe que através da reencarnação essa justiça será colocada em prática. Se a gente errar alguma coisa, se a gente estiver buscando um reparo, passando por uma dificuldade em casa, é a própria reencarnação que está nos dando essa oportunidade. A fé ilumina, fortalece e também nos dá coragem para enfrentar as dificuldades da vida. Então ela nos fortalece, ela nos dá coragem, ela nos dá vontade, ela nos dá pensamento principal, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o vosso Deus, Senhor, o vosso Deus, acima de qualquer outra coisa material. Porque ali ela vai dar o alicerce, ela nos dá confiança racional. E quando a gente fala de caridade, então é o amor colocado em ação. Ele vai muito além da gente dar uma esmola material, que vai abranger o perdão das ofensas, quando se fala de moralidade, né, de uma caridade moral, o perdão das ofensas, a indulgência para com os erros alheios, a gente entender que cada ser está na sua escala evolutiva. Então vai ser diferente a minha visão de perdão quando o outro irmão que não vem na doutrina espírita, que ele ainda não conhece. Então a gente vai ter uma ideia de que não vou levar isso para o coração porque ele ainda não sabe. Né? Então Jesus lá sendo crucificado, sendo furado, ele disse para o Pai perdoar porque eles não sabem o que estão fazendo. Então Jesus estava tendo indulgência para com nós. Né? Cuidar com o próximo em suas necessidades morais, espirituais e também materiais. Né? Agora só porque a gente vai fazer caridade moral, a gente esquece a material. Não, a gente precisa da material também. Então a Allan Kardec lá na doutrina espírita, ela já traz pra gente o seguinte, benevolência, né, caridade, é benevolência para com todos, indulgências para as imperfeições dos outros e perdão às ofensas. A gente chama isso de BIP na doutrina espírita. Então nunca esqueçam disso, benevolência, indulgência e perdão, BIP. Então se a gente fosse fazer um comparativo, né, e um encerramento entre fé e caridade, a gente falaria que a fé verdadeira inspira a prática da caridade e a caridade confirma a autenticidade da fé. Juntas conduzem o progresso moral e espiritual, promovendo então, meus irmãos, a paz interior e a fraternidade entre os homens. Então a gente aqui está falando realmente de fé e caridade no Evangelho do Mestre Jesus e que Deus está nos trazendo aí realmente que a felicidade ela não é plena, mas ela é parte do processo. E quando a gente entende que ser feliz não é errado, aí é que a gente começa realmente buscar o entendimento do que é a felicidade relativa do momento, de uma atitude, e a gente aproveita essas pequenas felicidades e se torna mais feliz com muito mais facilidade. Então vai trazer para a gente o seguinte ali também no Evangelho: meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o seu destino nesse mundo, pretendo-lhe ser ilícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Então a felicidade não é desse mundo, mas temos que aproveitar a felicidade das pequenas vitórias. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, né, que mais facilmente se adquire com o auxílio de órgãos físicos e no mundo material. Então, se a felicidade não é para esse mundo, é para a eternidade, é para a vida de verdade, olha a importância de a gente ir absorvendo aqui no corpo físico, nos órgãos físicos, nos olhos, na carne material, a importância de entender o que é a felicidade. Para quando a gente estiver no mundo espiritual, a gente ter essa sensação, essa percepção de dizer, não, a gente já foi feliz lá com tanta dificuldade. Imagina com tantas coisas boas que Deus tem aqui para nós, que o mundo espiritual nos abre as portas, né? Então tereis, contudo, razão de se afirmardes que a felicidade não se acha destinada ao homem neste mundo, desde que ele a procure, não nos gozos materiais e sim no bem. Opa, então ele está dizendo, se eu me apegar a Deus, que é o primeiro mandamento de Deus lá nas leis,
Ó, não nos gozos materiais e sim no bem. Então, se eu me apegar a Deus e eu tiver a fé e a caridade como princípio humano da minha vida, tanto intelectual, moral e material aqui na Terra, eu começo a entender que se eu focar no bem, no amor, na caridade, na indulgência, no perdão, dar a outra face, eu começo a entender que a felicidade não é desse mundo, mas é um estado de espírito em que eu consigo me colocar à prova no meu dia a dia, nas vicissitudes, na dificuldade que o meu irmão tem comigo, na minha família, no meu trabalho, na sociedade, no bairro, com os vizinhos, e assim eu vou melhorando. E a gente vai fazendo a nossa reforma íntima e buscando sim os gozos no bem, fazendo caridade, servindo ao próximo, indo na campanha do agasalho, ajudando o centro espírita quando tem algum trabalho voluntário, porque às vezes a gente acha que a importância é só vir ali, né, o trabalhador, às vezes até é bom até para o trabalhador, né, eu só vou lá dar o UESD na quinta-feira, chego às 8 horas, né, 5 para as 8 eu entro, 9h35 eu saio e não esqueço. Não, a gente tem muitos afazeres dentro de uma casa espírita, é preparar o encontro, chegar um pouquinho antes para dar um abraço no companheiro que está chegando do dia cansado. No outro dia pode ser que seja o companheiro que nos dê o abraço que a gente está precisando. Então a caridade, ela se estende a isso, a esses pequenos momentos, para que a gente siga na fenda do bem e assim a gente consiga ter fé que amanhã vai ser sempre um dia melhor, né? Então, se a gente for falar em questão de buscar realmente a ideia de gozos materiais, de se entregar ao Cristo com o coração aberto, né, e centrado, buscando realmente que a gente vai fazer com que a palavra do Mestre Jesus, né, e que Deus esteja sempre nos nossos pensamentos, nessa história da cristandade que a gente fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. A gente tem alguns exemplos. Tem a obra Paulo e Estevão, né, que Estevão foi considerado o primeiro mártir cristão apedrejado por proclamar Jesus como Messias. Então o que isso significa? Que mesmo com as dificuldades e sabendo o que iria acontecer com ele, ele se alegrou, ele foi cantando, ele foi orando, ele foi louvando a Deus, entendendo que dificuldades ele teria no caminho, mas que lá no mundo espiritual a verdadeira recompensa estaria ali esperando. A gente pode falar a Joana d'Arc também, que depois de muitos séculos, né, queimada viva, sustentou sua fé e missão até o último instante. Ela buscava porque ela sabia, ela acreditava naquilo. Então ela não é uma fé que eu me jogo de cabeça, uma fé cega, é uma fé raciocinada, porque a gente tem histórias, a gente tem mensagens psicografadas que realmente trazem para a gente e nos alegram de entender que o mundo espiritual é realmente o nosso mundo de verdade. Aqui a gente está para passar um pouquinho das dificuldades que a gente vem expurgar do nosso espírito também, fazer com que as dificuldades a gente supere, que a gente possa fazer novas amizades, que a gente possa fazer caridade, que a gente possa viver bem com as pessoas que a gente está, para quando a gente voltar para o mundo espiritual, a gente ter histórias também para contar, a gente ter evoluções, o pulo que eu tive evolutivo nessa encarnação que eu tive tal aqui. Então isso é a importância. Por que eu trouxe um pouquinho desses mártires? Porque é algo que está muito vivo hoje na sociedade, né? A resignação, a gente não ficar reclamando por qualquer coisa que aconteça, né? Quando se fala do Estevão, para quem já leu o livro, ou quem viu Paulo, o apóstolo do Cristo também, que tem na próprias streams hoje na TV, você pode assistir, ele foi apedrejado, né? Depois ele foi decapitado, né? O próprio Paulo, que virou Saulo, depois foi decapitado e estava ali falando a palavra de Jesus. Né? Então hoje na vossa sociedade, para seres cristão, não se faz mister nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas uma única e exclusivamente pedido de Jesus, o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Então que a gente não tem esses três aspectos, é por isso que a gente não precisa mais sofrer como sofreu Joana d'Arc, Estevão e o Saulo que virou Paulo. A gente pode simplesmente melhorar o nosso estado de vida, deixar o egoísmo de lado, deixar o nosso orgulho, a nossa vaidade. E assim a gente vai triunfar
se a caridade nos inspirar e nos sustentar na fé. Quem traz isso para a gente é o Espírito Protetor lá de 1861. Né? Esses mártires que a gente viu aqui, eles tiveram uma fé verdadeira e venceram até mesmo o medo da morte, sustentando a alma na certeza da vida eterna. Então a fé e a luz nos guiam, sustentando-nos diante das dificuldades da vida. Caridade é o amor em movimento, meus irmãos, que transforma a nossa fé em gestos concretos de fraternidade. Sejamos então fraternos. Juntas, fés e caridade nos conduzem à verdadeira vivência do Evangelho do Mestre Jesus, preparando-nos para uma vida muito mais justa, solidária e cheia de esperança. Que possamos então, nossos irmãos e irmãs nesse momento, cultivar diariamente a nossa fé esclarecida e também praticar a caridade sincera, lembrando-se do ensinamento maior da nossa doutrina espírita, que traz para a gente que fora da caridade não há salvação. Então essas palavras nos levam a realmente entender o que eu busco quando eu falo de fé, de oração, que diz para a gente que fora da caridade não há salvação. Então é que eu tenha caridade moral, que eu tenha caridade material e que eu seja caridoso para que a gente busque a salvação, não só nossa, mas a gente receba também do Mestre, do Cristo, aquilo que ele tinha de mais importante, que eram os passos, a diretriz, o amor, o carinho, a fraternidade, o ouvido amigo, que muitas vezes a gente esquece. A gente quer falar muito mais do que ouvir. Então, meus irmãos, espero que a gente tenha atingido o objetivo, falando um pouquinho de fé e caridade e desse Mestre Jesus, que tantas palavras boas, ensinamentos, modelos de atitudes nos deixou, que até os dias de hoje são tão explicativas, são tão didáticas. Espero que todos tenham acompanhado, gostado e a gente se encontra na próxima semana, se Deus quiser. Abraço, fiquem todos com Deus.